Olá, amigos de Safras e Mercados, sou o jornalista Alessandro Carvalho. Hoje é quarta-feira, dia 19 de outubro, estamos começando conversa com o analista, destacando hoje o mercado de café. Estou com nosso colega de Safras e Mercado, consultor, analista Gil Barabás, que vai nos falar sobre o mercado de café. Tudo bem, Gil? Tudo bem, Alessandro? Tudo ótimo. Tudo tranquilo. Digo para você que ainda não se inscreveu no nosso canal no YouTube, que inscreva-se, ative as notificações, deixe o seu like, seu comentário. Todos os dias temos um vídeo novo no nosso canal Safras TV. Entre em safras.com.br, conheça a plataforma de Safras. Nesse nosso bate-papo você vai ver um pouquinho da plataforma na tela. Você pode pedir uma demonstração gratuita. Bom, Gil, já compartilha a tua tela aí para a gente da Bolsa de Nova York, que baliza a comercialização internacional do café e vem passando por quedas muito acentuadas. Nós estamos, neste momento, com o café em Nova York tendo a sexta sessão seguida de baixa, né? O contrato dezembro trabalhando, se eu estou vendo bem aqui, a 194,60 centavos de dólar por libra-peso. Nós vemos aí essa descida no mercado, à direita no gráfico, e os preços, agora contrato dezembro e contrato março, estão se aproximando aí do número de contratos em aberto. Daqui a pouco a referência passa a ser março, mas ainda dezembro está no foco. De qualquer forma, Gil, nós temos aí um mercado que no contrato março atingiu ontem os níveis mais baixos de preço em 14 meses. Gil, o que tu está vendo aí, os motivos para essa queda tão brusca e tão acentuada do café na Bolsa? Oi, Alessandro, realmente, né? O mercado aí caiu bastante, acentuou a queda, e o fator principal que explica esse movimento, né, essa queda nos preços, é a questão em relação às floradas, a quebra do padrão climático com o retorno das chuvas e uma perspectiva de clima normal, né? Os modelos meteorológicos estão indicando clima normal para a primavera e verão para o sudeste do Brasil. Isso aí cria um ambiente favorável em relação à próxima safra brasileira. E o mercado vai precificando. Lógico, além disso, tem a questão também desse cenário internacional, econômico internacional, mais fraco, né? A gente teve números do Fundo Monetário Internacional derrubando o crescimento da economia, você vê aí um cenário de sombra de recessão e queda no preço do petróleo. Isso também influenciou esse recuo nos preços do café. Então, você tem um fator fundamental, que é uma perspectiva mais favorável, né? De uma perspectiva de safra cheia para o Brasil no ano que vem, e também um aspecto financeiro, que é essa questão aí de freio na economia e também sombra de recessão, que trava consumo e também mexe negativamente contra os preços. Gil, e temos também agora, no final do ano, no último trimestre, a chegada também, não é só o Brasil, nós temos aí a chegada de safra de outras origens também, né, Gil? Isso acho que também traz um cenário que me parece, depois de aquele momento em que o mercado deu uma puxada para cima, vendo que o Brasil colheu menos, né, do que se esperava em 2022 e temendo aí alguma coisa climática também para 2023. Agora, depois dos números até de setembro, mostrando boas exportações brasileiras, né, alguns dados também da OEC, agora, final do ano, nós temos várias origens aí chegando, né, com oferta, né? Sim, a gente tem Colômbia chegando, Centrais, Vietnã chegando, com robusta, né? E é interessante isso que você falou do movimento de preço. A gente olhar aqui no gráfico, a gente teve aqui, na chegada da safra brasileira, quando o mercado ele rompeu essa linha dos $2 por libra-peso, e depois ele repicou e subiu, né? Subiu bastante em cima do quê? Uma sinalização extremamente forte de uma sinalização não, uma revisão em relação à safra brasileira para baixo, né? Uma frustração de safra. Estava se esperando uma safra e ela veio menor do que o esperado, né? Já trabalhava com perda de potencial. E quando a colheita foi avançando, se percebeu que teria menos café ainda do que estava se esperando. Isso fez com que o mercado reagisse, né? E depois agora ele vem devolvendo e voltando para esse patamar. E daí sim, além daquilo que eu citei anteriormente, que é a perspectiva da safra 23, que é o financeiro, também a entrada de outras origens no mercado. Aí destaque para Centrais e para Colômbia,
no caso do Arábica, e também o Vietnã no Conilon, né? E daí isso também pesa, porque dentro de um cenário aí de incerteza financeira, é natural que a indústria mundial ela trabalhe mais curta em suas posições, né? Então, num primeiro momento, ela reagiu em cima da menor oferta brasileira, e agora ela está o quê? Também reagindo em relação à perspectiva de uma melhora da oferta de outras origens para ajudar a compor esse quadro. E ela tende a trabalhar de uma forma mais curta suas posições, o que também limita aí trabalhar mais curtas posições, ou seja, ao invés de trabalhar com estoque mais longo, ela vai encurtando esses estoques. Então ela vai comprando mais da mão para a boca, né? E o aparecimento, a chegada de outras origens no mercado facilita essa estratégia, né, de curto prazo que está sendo adotado pelas indústrias nesse momento. Gil, em alguns vídeos anteriores nossos, a gente falava, né, e olhando para o gráfico a gente enxerga isso, que o mercado durante um período aí estava amarrado numa linha aí, digamos, de 2,10 até depois, quando deu aquela puxada que a gente comentou agora há pouco, para 2,40, né? Mas o mercado vinha trabalhando meio amarrado ali numa banda ali, né? E precisava de algum outro fator que mudasse isso. Infelizmente, para o produtor, foi para baixo esse movimento, né? A pergunta que eu faço ao produtor que está assistindo aí o nosso vídeo aqui na Safras TV, o que pode fazer com que esse mercado reaja e saia desse patamar tão baixo, que caiu aí abaixo dos $2, que é um patamar psicológico até do mercado muito importante, né? Porque o mercado cai, vai vencendo alguns suportes e vai testando níveis mais baixos. E a gente está com o contrato março ameaçando romper já 1,90, né? Tá, me parece que 190,30 nesse momento, né? 1,90 e 30. 1,90 e 30, exatamente. Né? O que dá para falar desse momento? O que aconteceu? O mercado tá inclinado negativamente ainda, mas só que essa inclinação era maior. Então, quer dizer, o que aconteceu agora? Ele deu uma fletada, ele deu uma horizontalizada, né? E daí o seguinte, diminuiu essa inclinação. E só que é o seguinte, diminuiu essa inclinação não para cima, diminuiu essa inclinação para baixo, né? Ou seja, prevaleceu a expectativa da safra 23, de uma safra maior 23, do que a safra menor de 22. É isso que prevaleceu no mercado nesse momento. Então, o foco que explica esse movimento está muito ligado à perspectiva, à expectativa em relação à próxima safra brasileira. E, por enquanto, como eu falei inicialmente, a expectativa é uma expectativa favorável, porque teve florada, tem chuva e tem os mapas climáticos indicam um clima mais favorável. O que pode reverter isso? Você começar a colocar em xeque essa perspectiva positiva para a safra do ano que vem. Ou seja, não se confirmar chuva, você ter a questão de abortamento de florada, já aconteceu ano passado, a gente teve uma florada vistosa e ela não vingou. Então, quer dizer, isso pode acontecer e daí você pode reverter esse quadro completamente ou suavizar essa inclinação, né? O fato é que aquele movimento esperado que quando se definisse a safra brasileira o mercado ia ficar menos inclinado e mais flat, ele já aconteceu. Então, o movimento de queda, de aproximação de preço spot com preço futuro, ele já chegou. Ainda tem um espaçozinho ainda, mas o volume maior de diferença já aconteceu, né? Então, agora ajuste em relação à perspectiva da safra 23. E uma reversão aconteceria justamente se esse cenário positivo climático que está acontecendo agora, você começasse a colocar em xeque, a duvidar dele em cima do quê? De sinais de abortamento, de clima não tão favorável como os mapas estão mostrando, e daí você começa a colocar em xeque a safra do ano que vem. Daí você pode reverter esse cenário. Então, quer dizer, ele está muito mais ligado a 23 do que a 22. Né? O 22, o efeito dessa menor safra brasileira é muito mais interno do que em Nova York. Nova York vai estar olhando muito mais para 23 do que para 22. Né? E o mercado vai continuar acompanhando também os números das exportações brasileiras para ver se o fluxo continua bom, né? E realmente esse período aí de verão adiante agora é importante, né, Gil, para a granação, para a formação dos grãos, né? Mas, Gil, eu acho que a gente tem aí agora, podemos falar um pouco do mercado brasileiro, né? Que o produtor, com certeza, aí, que acabou não aproveitando tanto. O produtor, a gente acompanhando esse mercado há muitos e muitos anos, a gente percebe que ele
vem aproveitando muito mais os melhores momentos do mercado, fazendo médias melhores de preço, não fica esperando acertar, assim, como se diz, o olho da mosca, né? O momento de maior alta, ele vai vendendo, aproveitando os repiques, seja da Bolsa de Nova York ou quando o dólar está favorável, né? Mas me parece que aquele produtor que não aproveitou esse momento, a gente está vendo aí os preços de algumas praças, né, que não aproveitou, agora está vendo esse mercado aí derreter, como a gente fala, e acaba ficando realmente assustado, porque o gráfico é assustador. A gente vê ali na esquerda, em cima, o bebida fina do Cerrado Mineiro, né, arábica, na direita em cima o bebida dura sul de Minas, embaixo Rio, Zona da Mata Mineira à esquerda, e o Conilon tipo 78, Colatina Espírito Santo à direita embaixo. E todos esses gráficos aí, o mercado mergulhando mesmo aí numa zona bem abaixo do que o produtor conseguiu ver há não tantos meses atrás, nesse ano de 2022 ainda, né, Gil? Sim, exatamente, né? Isso é efeito do tombo em Nova York, né? Então, quer dizer, o mercado ele acusou o golpe, mesmo você tendo menos café esse ano, ele acusou o golpe. E importante, né? A gente pega essas duas linhas de cima, aqui o café fino e café de bebida boa, ele tinha um fundo aqui que ele perdeu, né? A gente percebia que ele vinha, batia aqui, voltava. Ele agora perdeu recentemente esse fundo, né? Caindo abaixo da linha de R$ 1.200 a saca, né? A ideia de compra, né? Então, é um sinal realmente bem negativo para os preços no curto prazo, né? Então, quer dizer, a gente acabou de entrar a safra, lógico que tem toda a entre-safra ainda, né, que pode trazer algum efeito para o mercado, mas a realidade que a gente vê e os gráficos estão mostrando é que a gente teve alguns picos de mercado, e esses picos de mercado eles vêm diminuindo, né? E a gente perdeu uns fundos importantes, ou seja, uma sinalização mais negativa do que positiva para os preços no mercado físico. E, Gil, o que a gente pode dizer aí para o produtor que deve ser a estratégia dele nesse momento diante desse mercado tão desfavorável? Olha, a gente está vivendo dois momentos de incerteza. Primeiro, a questão financeira, e ela interfere bastante, né? E você tem também a questão produtiva. Por mais que você tenha um quadro aí de florada e de perspectiva de chuva, como você falou, a gente tem que terminar o ano ainda, tem que ter uma regularidade de chuva para os próximos meses, você vai ter a florada no ano que vem, depois vai ter o inverno, colheita, enfim, tem todo um cenário ainda de incerteza produtiva que pode trazer volatilidade para os preços, né? Então, dentro desse quadro e com o mercado mais fraco, né? Então, no físico ainda você pode contar um pouquinho com a entre-safra, né? Mas no mercado disponível, a ideia é o seguinte, o produtor que não fez ou está mal vendido até agora, a questão é ir trabalhando esses momentos e de uma forma monitorar, né? Eu diria o seguinte, que talvez o pior já tenha acontecido em termos de preço, né? De queda de preço, né? Então, agora o seguinte, se ele não vendeu, trabalhar de uma forma, se ele não aproveitou os picos anteriores, quando ele estava 1.300, 1.400 ou 1.500 no começo do ano, né? Agora é o seguinte, olhar para o mercado e trabalhando essa linha de preço, apostando talvez na entre-safra, de olho na safra 2023, o que ele pode fazer também em relação à safra 23. Essa seria uma estratégia nesse momento, né? Uma estratégia agora, não adianta para o produtor se desesperar, né? Porque o preço que já caiu bastante, né? Existe espaço para cair? Sim, existe mais espaço para cair, mas talvez o pior já tenha acontecido. Então, dentro dessa lógica, né? Não vale a pena um desespero. E como ele tem menos café, trabalhar nessa curva de uma forma mais lenta e gradual, apostando talvez numa entre-safra ou de uma sinalização diferente em relação à safra 23, que possa trazer aí uma recuperação nos preços. Essa seria a ideia nesse momento. Gil, excelente, muito obrigado. Uma pena da gente estar falando para o produtor dessas notícias de queda tão significativa que realmente tem assustado, mas o momento, né, Gil, o cenário global é muito preocupante realmente para as commodities, né? Nós temos esse cenário de recessão, de aumento da inflação em países, de bancos centrais elevando juros, e juros em elevação não é uma coisa boa para as commodities, infelizmente, muito menos um cenário recessivo que afeta a demanda pelas commodities, pelos produtos agrícolas, né, Gil? Então,
Isso realmente é um elemento muito negativo para as commodities, mas siga acompanhando o nosso noticiário em safras.com.br, na plataforma de Safras, o material dos nossos analistas, dos nossos consultores, tem todas as informações que você precisa para o agronegócio na plataforma de Safras, em safras.com.br. E continue ligado no nosso canal Safras TV no YouTube. Inscreva-se, ative as notificações. Muito obrigado, Gil. Um abraço. Obrigado, Alessandro. Um abraço. Olha, apesar de o preço estar baixo, a perspectiva de safra para o ano que vem é uma perspectiva positiva. Então, daí a gente pode tirar algo positivo, né? Porque é importante ter café. E parece que a gente vai ter café o ano que vem. Que bom, tomara que tenha. Preço, a gente pode aí fazer uma gestão um pouco melhor de comercialização e daí equacionar melhor volume com esse preço aí não tão bom que nem teve anteriormente e tentar aí ter uma rentabilidade melhor em cima muito mais de produção do que de preço. Isso aí, Gil. Não adianta preço lá em cima sem café, né? A gente precisa de Exato. uma boa safra. Exatamente, né? Para diminuir custo médio e melhorar a rentabilidade. Valeu, Gil. Um abraço a todos. Obrigado.